Oi, gente, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, com suas vidas, sua família, com seu trabalho, com seus estudos, na igreja, com os vizinhos, com sua vida emocional, pessoal, psicológica, saúde mental. Por que eu tô falando isso, gente? Porque hoje nós vamos falar sobre erros e acerto. E tudo isso requer sempre a nossa saúde mental em dia, né? A saúde, humanamente falando, sempre fala nesses temas. Janeiro branco e outros meses aí, né? Assim como tem outubro rosa, que nós já citamos, o novembro azul, que ainda estamos. Que acabam esses meses, mas a saúde tem que cuidar, né? A vida inteira. Mas principalmente, realmente sim, a nossa saúde mental. A nossa saúde mental, ela requer um equilíbrio também para o corpo. É como diz, corpo, alma e espírito, e principalmente a do espírito, que é aqui a saúde que eu mais falo aqui, na verdade, não descartando as demais. Mas quando a gente tem a saúde espiritual equilibrada, nós conseguimos, gente, passar. Eu não digo que é perfeito, não é não, tá? A gente tem provações, tem dificuldades, tem emoções oscilantes, mas a gente consegue passar por todas elas equilibrando. A gente consegue dominá-las, não deixá-las dominar a gente, não deixar dominar nosso pensamento, né? Com pensamentos maus, temos que ter pensamentos bons, atitudes boas para acertos e não erros. Uma vez eu ouvi dizer assim, conheci uma pessoa que disse assim, a gente vive pouco, a gente não vai dar tempo para errar tudo. Não, tá errada essa frase, gente. A gente não tem que errar. Não, a gente já erra por natureza humana, né? Já desde nascença. Eu vou mostrar isso na Bíblia, tá? Mas nós devemos tentar acertar e tentar acertar, sempre. Porque a nossa vida realmente, né, aqui na passageira, a determinação foi 120, né, por Deus, e ainda tem uns que chegam mais. Só que nós não vamos querer errar tudo, gente, só para querer viver bem, curtir tudo, e aí você erra para sua vida, erra para a vida dos outros, erra para as coisas. Não vamos acertar, vai ser difícil, dificultoso, mas a gente consegue. É difícil mesmo, mas a gente consegue. Então vamos começar por salmos. Eu já separei, vocês estão vendo as minhas plaquinhas branquinhas aqui, né? Meu cenário, que é a mesa de madeira de pallet, né? Como se chama. Minha Bíblia, que uns já disseram assim, tá comida. Não, é de muito uso mesmo, é de muito pegar. Como é que chama? A capinha dela vai se desfazendo. Gente, e olha, ama a tua Bíblia, lê, compra, reserva. Compra de todos os tamanhos, se puder. Quiser um presente, dá uma Bíblia à tua família, alguém que você ama, ensina a palavra de Deus. Lê, gente, enquanto é tempo, porque vai chegar um momento. É bíblico que vamos proibir essa daqui. Eu não estou querendo que seja agora e nem quero, mas está em Apocalipse, está na palavra do Senhor. E eu desejo que você ame sua Bíblia, leia sua Bíblia, cultive sua Bíblia no coração, na mente, nas atitudes, nas coisas boas. Grave ela, os preceitos no coração, no mandamento, na mente, no coração. Ainda que seja difícil, porque é difícil manter os mandamentos, os preceitos. E quando Jesus veio, ele não veio desfazer os mandamentos de Moisés. Pelo contrário, ele veio aperfeiçoar. E a gente vai ver isso também aqui hoje, tá? Vou tentar ser o máximo rápida hoje, porque tem muitos versículos aqui que eu separei e que eu gostaria muito que vocês pudessem me acompanhar lendo, mas eu vou aqui abrindo já em Salmos. Vou começar do Salmos em diante, do Salmos do capítulo 18, versículo 23. Vou tentar ler apenas, me atear nos que eu separei. Como é que chama? Me ater, né? Nos que eu separei. Porque um puxa o outro, né? E coisa para conversar a gente tem, né? E aqui eu tô só abordando, eu não tô fazendo pregação, apesar que alguns dizem que prega. Eu só tô fazendo abordagens bíblicas para os nossos ensinamentos, né? Eu vou chamar de abordagens bíblicas, porque existem pessoas que sabem pregar melhor do que eu, mas quando é dado por Deus, você pode considerar como você quiser um ensinamento, um estudo, eu chamo de estudo também. Você pode chamar de estudo de pregação, você pode chamar de leitura bíblica, você pode chamar de como quiser. É abordagem bíblica porque é relacionada à Bíblia mesmo, tá? Aí você diz, já é triste eu ver isso, porque Deus criou a terra para a nossa benevolência, para a gente viver bem, sim, né? Por um lado a gente sente, mas olha, vamos sentir mais alegria que um dia nós moraremos no céu com toda a bondade de Deus e teremos corpos novos e teremos vida nova, não vai ter, né? Eu acredito nisso. Eu espero que você acredite também. E me dói saber que algumas pessoas não acreditam.
Gente, não tem pra onde. A palavra de Deus diz que aquele que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que não confessa que Jesus Cristo é o único caminho, ele pactua com o anticristo. E o anticristo não fala em Jesus. Ele se acha o Messias, ele vai dizer que é. E talvez ele já esteja até entre a gente, né? Já nascido, já a gente não sabe, né? Se a gente, como eu já falei, a gente é a última geração, se a gente não é a última geração, a Z, D, T, não sei. As letras podem ser, só sei de uma coisa, que Deus é o alfa e o ômega. E eu quero ser arrebatada, se eu não morrer antes, né? Então vamos lá. Eu acredito que isso vai demorar um pouquinho, né? Mas a gente fala porque assim, 1000 anos para Deus é um dia, e um dia para Deus, para a gente é 1000 anos, tá? Então, vamos seguir com paciência, com paz, nos purificando de todo pecado, todo erro, tentando sempre fazer o bem e fazer o bem, e não deixar as coisas erradas tomarem posse da nossa vida, nem pensamentos maus, nem atitudes mais. Por mais que você queira, por mais que você goste, ame, é preciso às vezes não querer fazer aquilo que quer, entendeu? Então, que a gente possa se esconder na sombra, né, das asas do Senhor, como o Salmo de Davi fala, como menina dos olhos deles, para que a gente alcance essa glória eterna. Então, vamos lá. 18:23, capítulo 18:23 é um salmo. Eu amo ler a Bíblia, amo ler os salmos. E o 23 diz assim, lá em cima no topinho, ó. Deixa eu ver se eu pego, gente. Tentei configurar esse negócio, mas vamos ver se eu consigo aqui. Que diz assim: também fui irrepreensível diante dele e me guardei da iniquidade. Eu vou ler o 24, eu não resisto. Pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Vê que coisa linda, gente, tá vendo? Aqui já tá falando, né, quando Davi, né, servo do Senhor, falou palavras desses cânticos, né, livrando de todos os seus inimigos na mão de Saul, né, e também ele viu que também ele foi irrepreensível diante dele e se guardou, né, e me guardou da iniquidade, que o Senhor guardou ele, né. Ele declara que ama o Senhor. Se você ler esse Salmo 18, você vai ver que ama o Senhor porque Ele é minha força, minha fortaleza, minha rocha, né, é o nosso escudo. O Senhor é digno de louvor e toda honra, com toda a verdade, gente. Temos que ser verdadeiros diante do Senhor. Se você não consegue se abrir com alguém, mas abra, perdão, da graça de Deus. Mas o que eu estou falando é que nós devemos tentar buscar essa purificação para sermos semelhantes ao Senhor, sem iniquidade. E o próximo eu vou ler é Salmo 40. Deixa eu ver se está marcadinho aqui. Eu marquei, né, por ordem. Salmo 40, né, que é aquele salmo que todo mundo diz: espera no Senhor, meu Deus, quanto espera. Então, espera no Senhor. E vamos o 12 aqui, que diz assim, versículo 12: pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Veja o que o salmista fala aqui, né? Ele ouve a alma paciente. Deus ouve, aqui no título diz que Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. Então, assim, o salmista ele faz oração a Deus para que o livre de todos os males, né? E ele compara que os males da iniquidade dele são mais do que... Gente, a gente tem cabelo na cabeça, imagina. Olha, de modo que não pode ver, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece meu coração. E a gente sabe quando a gente erra, quando a gente fala alguma coisa, a gente falha, a gente fica tristecido, né? E quando a gente se entristece, o espírito também se entristece. E o nosso espírito que está ligado com o Espírito de Deus acaba se conectando a isso e transferindo a tristeza, e ele sabe. Então nós devemos rapidamente tentar retirar essa tristeza, né? Porque Deus não se alegra com a nossa tristeza, mas Ele, como eu disse no vídeo anterior, a gente pode tirar lições da tristeza, né? Mas não permanecer nela, né? Para não vir aquelas coisas que o inimigo gosta de colocar na vida das pessoas. Infelizmente, ataca a saúde mental dos outros, que é a tal da depressão, a ansiedade, a frustração,
Você pensar que não tá, que é a pior pessoa do mundo, que não prospera, que anda sempre errante, que todos falam de você, que você é isso, que é aquilo. A mente cria tanta coisa, né? Mas, olha, se você sabe quem você é, continua firme. Não liga para essas coisas, não. Não dá ouvido ao que o inimigo fala. Ele usa a boca das pessoas também, tá bom? Vamos ler o Salmo 51, tá aqui pertinho, apesar que eu marquei. Vocês vão ver um ventinho hoje, por causa do ventilador, está muito quente, gente. E o Salmo 51, capítulo 51, versículo 2, diz assim: a tua língua maquina planos de destruição. O salmista está falando do homem, né? Porque o homem se gloria na malícia, né? Mas a bondade de Deus subsiste a todo tempo. Então, no segundo ele diz: a tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada, ó tu que usas de dolo. Aí eu vou pular para o 5, que diz: também Deus te esmagará para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não tomou a Deus por sua fortaleza, antes confiava na abundância das suas riquezas e se fortalecia na sua perversidade. Mas eu sou qual oliveira verde na casa de Deus, confio na bondade de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, proclamarei o teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Então, gente, eu vou ler só o primeiro versículo, 3 e 4 que eu pulei, que eu disse que só ia ler o que ele ia, mas um chama completo outro, e diz assim: por que te glorias na malícia, homem poderoso? Pois a bondade de Deus subsiste em todo o tempo. A tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada, ou tu que usas de dolo. Tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que o falar a verdade. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te esmagará para sempre. Aí eu vou ler até aí, porque eu já restante eu já li, e vocês viram como um completa, outro como não é. Mesmo que eu queira especificar alguns versículos, eu tenho que ler o restante para vocês entenderem, porque eu também entendo assim, voltando, lendo, relendo. Então tá nítida a palavra aqui, né? Que as palavras devoradoras, sem verdade, escondendo, com malícia, né? Maquina planos de destruição, é como uma navalha afiada e usada de dolo. Mas Deus não aceita isso, ele esmaga o mal, certo? E eu estou lendo o Salmo, porque o Salmo vai completando um ao outro, eu vou ler o 90, capítulo 90, versículo 8, que diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então aqui o salmista diz, né, sobre a eternidade e a brevidade da vida do homem, né, que o Salmo 90 fala sobre que meus olhos aos teus olhos são como o de ontem que passou, né, como eu falei agora, do tempo para Deus, né, que ele é o nosso refúgio de geração em geração, e que os nossos dias vão passando na indignação, mas o Senhor, né, diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos, né, que é a nossa brevidade, mas por isso que nós temos que ver logo o que nós temos de errado para consertar, né. Foi uma oração de Moisés, né, a Deus, homem de Deus, né. E vamos ler o 139, que é um capítulo que eu digo que é a minha vida, a vida de todo mundo, eu acho, do ser humano. Eu gosto muito de recitar ele para mim, porque fala da onipresença, a onisciência de Deus, né? E o Salmo 139, vocês leem aí, é maravilhoso, né? Que diz que nos sonda e nos conhece. E o 24 fala assim, tá aqui, é o último versículo. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Gente, a gente tem que ver tudo em nossa vida. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Seja o que você estiver fazendo, planejando, seja uma besteirinha. Olha, mentira para Deus não tem tamanho. Mentirinha, mentirão, mentira, mentirão, é tudo mentira. É igual pecado, pecadinho, pecadão, é tudo pecado. Iniquidadezinha, iniquidadezona, ou sei lá o que. É tudo iniquidade. Então a gente não deve se manter no erro para não virar
essas iniquidades permanentes, a gente tem que tentar, buscar a purificação, o conserto dos erros, uma maneira de sair do pegajoso do erro, né? E esperar que as coisas fluam bem e certa. Esperar, gente. Correr atrás do bem para fluir certo, começar certo para continuar certo e, quem sabe, um dia terminar para recomeçar certo. E sempre no certo. Não tem meio termo, tem que ser correto, tem que ser certo. Para que a iniquidade não nos atinja e não nos aflija, certo? Então, assim, parte de Salmos lida. Agora eu queria... deixa eu ver se eu peguei aqui. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim. Aqui no pezinho. Aqui. E que no Senhor, né, deve ser posta toda a nossa confiança, né? E a gente sabe que o nosso coração engana. Aqui, como diz, o enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o poderá conhecer? Gente, nem nós mesmos conhecemos a nós plenamente, como diz em Coríntios. E conhecerei plenamente como ele me conhece. Conhecerei um dia plenamente como ele nos conhece plenamente, né? Como sou plenamente conhecido, né? Em Coríntios lá fala. Nas cartas de Paulo, né? Então aqui diz que enganoso é o coração. Levítico está no Velho Testamento ainda. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem poderá conhecer? Quem poderá conhecer o seu próprio coração? Eu não conheço o meu próprio coração. Hoje ele está aqui, ele pode me enganar. Eu posso sentir coisas que realmente eu posso sentir, mas não deixar evoluir. Você pode colocar coisas na mente e no coração que estão ligados um com o outro e ser coisas boas, assim como pode acontecer ser coisas ruins. A gente tem que discernir o que é certo e errado. A gente, mesmo que a gente diga assim, mas é tão legal isso acontecer, o coração não está se enganando, pode até ser, mas a razão, o coração às vezes pode até estar certo, mas a razão também tem um lado da razão. Então nós temos que ver a razão para manter a iniquidade longe. Não estou dizendo que tudo do coração é ruim, mas veja só o que o versículo diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Sou eu que estou dizendo não, tá, gente? É a palavra de Deus. Não estou dizendo que você tem um coração ruim. Não, mas que ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Né? Quando a gente deixa entrar pela mente ao coração coisas que vão nos fazer mal, coisas ruins que podem afetar de uma vez por toda o nosso coração e a nossa mente. Mas quando a gente vê que é uma coisa boa, aí a gente usa do quê? Para o coração não se tornar enganoso, a gente usa da razão, certo? Como diz o ditado, põe o pé no chão e seguirmos pelo caminho correto a seguir, tá bom? Como eu falei, todo mundo, a mercê de estar errando, de errar e de acertar principalmente. Vamos ler agora Levítico, né? Levítico, ainda estamos no Velho Testamento ainda, todo ele, nesses versículos. E o capítulo 4, versículo 2 diz assim, né? Sacrifício pelos erros dos sacerdotes, aqui na fala, né? Disse mais o Senhor a Moisés, né? Fala aos filhos de Israel dizendo: se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas. Então, quer dizer, aqui ele estava orientando que existiria uma maneira de perdoar os pecados das pessoas de Israel, né? Que se por alguém pecasse por ignorância, no tocante àquelas coisas dos mandamentos, dos preceitos, das coisas que o Senhor colocou e de muitas outras coisas que Levítico e Números e vem nos ensinando. Se você ler anteriormente, ele fala da gordura da carne, de um monte de coisa, né? Não é só dos 10 mandamentos, não. Mas se alguém fizer infringir, né? Como diz ali, não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe para que teu Deus se prolongue na terra, não cobiçarás. Mas a gente não deve alterar nada da Bíblia, porque ela já é completa, ela não é erro, a Bíblia não é erro, a Bíblia ela é correta, é certa, porque quem escreveu e quem ensinou ela a escrever, ela foi Deus, a escrita de Deus, a palavra de Deus.
é mais largo o caminho da perdição, porque é mais fácil. Aí você diz, é tudo muito mais delicioso, é misturado, pode fazer o que quiser. E os preceitos de Deus vão ficando para trás. Porque as coisas de Deus, as coisas corretas e certas a seguir são difíceis. Agora, se você vê se não consegue, dá um baixa e vai fazer o correto. Mas não continua no erro. Se você vê que não dá para você continuar numa coisa que está realizando, que está fazendo, não continua, não fica. Se você vê que não tem mais jeito, não continua. É melhor você dar um baixa e recomeçar certo. Mas não se permita, como o salmista disse, não se permita continuar no erro. Capítulo 4, aqui versículo 2, já li. Vamos então para 1 João. Deixa eu ver se está aqui em Hebreus. É porque eu marquei, tá? Eu tô aqui. Vou pular mais uma aqui. Então, para João. 1 João 7, eu quero que fique bem cravado em vocês esse versículo, né? 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, né? Aqui é Deus, que Deus é luz, e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Então nós devemos nos purificar no sangue de Jesus Cristo, o qual ele já derramou numa cruz por mim e por você, para nós sermos livres hoje, que através do sangue dele, dessa atitude dele, dessa determinação dada de Deus, que amou o mundo inteiro e mandou seu Filho morrer por nós, nos purificando de todo o pecado, levando sobre si nossas dores e enfermidades, nossas iniquidades, nos lavando, né? E nos remindo para que nós fôssemos livres hoje, livres para poder escolhermos o que nós queremos, livres, né? Sem sermos escravos, livres da mente e do coração. Então, hoje nós temos essa luz para nos guiar, é Jesus, certo? Eu vou deixar marcadinho aqui, porque eu quero ler novamente, se der tempo, ler ele. E vamos ler aqui em Hebreus agora, capítulo 9, versículo 7. Que diz assim, né? Esse capítulo fala dos sacrifícios do santuário, por conta das imperfeições, repetiam, né? Mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo pelos erros do povo. Ele quer dizer aqui que quando o sacerdote, algumas pessoas erravam, né? Como a gente leu o versículo anterior, né? De Levítico, que poderia, né? Pelos erros os erros que eles tinham ignorantemente, né? Assim, sem noção, sem saber do que estavam fazendo, estavam errando, tinha perdão, né? E, gente, eu vou dizer, pior é a pessoa errar sabendo que está errando. O pior pecado é esse aí, né? O pior pecado é esse aí. Então, se você erra, se você está na sua ignorância quer dizer que não sabe em relação ao pecado, quando a Bíblia diz, que eu li o versículo anterior do Levítico, está errando ignorantemente, por ignorância, porque não sabe que aquilo é um erro. Pronto, aí com certeza nós não estamos aqui para julgar, só Deus julga, né? E Deus permitiu na época dos Levíticos lá, né, com o povo, quando antes de Jesus eles faziam apropriação, né, para lavar seus pecados, purificar, limpar, perdoar, e o sacrifício era ele. Mas quando Jesus veio, passou por esse sacrifício, ele agora, através do seu sangue, ele, através do seu sangue, nos purifica, né? Agora, nós temos que andarmos certo, porque se você erra consciente, pior, gente. O pecado, mas quer dizer, assim, diz, se eu erro consciente, não tem mais jeito? Tem, lógico, é mais difícil, mas tem. É mais difícil você manter na linha, quer dizer, mas tem. Se arrepende, porque quem não se arrepender não vai ter, né? Essa segunda chance. Mas na segunda, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Então, confirmando aquela palavra que a gente leu lá, né? Só que quando Jesus veio também, ele não mudou as coisas, né? Mas não precisa mais desse sacrifício aqui, tá? Nosso sacrifício já foi feito através de Jesus. Basta o quê? O coração aberto, a oração em Deus, em nome de Jesus, pedindo perdão pelas nossas falhas. Não precisa mais você matar um bezerro, um cordeiro, nada disso, certo, gente? Só para vocês entenderem, né? E se vocês quiserem
ler melhor, vai lá, Hebreus 9, né? Que esse era o pacto que tinha ordenanças de serviço sagrado, no santuário terrestre, né? Na tenda, no qual estava o candeeiro, a mesa, os pães, aquelas coisas todas. Mas eu estou falando que o nosso sacrifício agora, ele vem através de Jesus. Veio, né? E a gente tem essa purificação através dele. E para terminarmos, a gente já está quase acabando. Vamos ler aqui em Coríntios. 1 Coríntios 4:4, que diz assim: Porque embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aqui fala, o título fala os ministérios e despenseiros do ministério de Deus, né? Que os homens nos consideram pois, como ministro de Cristo, dispenseiro, ministros de Deus, né? E lógico, mesmo que a gente ande certo, faça as coisas corretamente, embora que a gente não sinta, vou falar as palavras do apóstolo que diz, porque embora em nada me sinta culpado, né? Por mais que você faça as coisas, diga, não, eu faço as coisas, eu não me sinto culpado nem nada, mas nem por isso. As palavras dele eu faço a minha. Por mais que eu faça as coisas que eu não me sinta culpada, mas nem por isso sou justificada. Pois quem me julga é o Senhor. Não é que você faça as coisas, só faça a coisa corretamente. Você está se sentindo culpado. Mas não se justifique por isso, não. Porque todos nós temos um erro de falha desde o nascimento. Como a gente já leu, né? Desde o nascimento. A gente tem essa falha. E para nós terminarmos, eu vou voltar aqui, né? Ficou longuinho hoje. Dizer que está acontecendo, os meus vídeos estão ficando tudo longo. Mas assim, é bom conversar sobre a palavra de Deus, é bom as abordagens bíblicas, né? Mas eu volto para a primeira epístola de João 1:7, que fala: Mas se andarmos na luz como ele, luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não vamos nos justificar nos nossos acertos, não vamos, ainda que a gente cuide de não se sentir culpado pelo que a gente faz, e também bem-aventurado o obreiro que não se condena naquilo que aprova, depende do que você for aprovar, o que você for fazer. Então, faça com razão, faça com o coração também, mas com o coração junto com a razão, para não errar, não chegar à iniquidade, não chegar ao pecado, tá certo, gente? E que a gente possa viver não com rebeldia, né? Porque todo aquele que vive habitualmente, né, no pecado, ele também vive na rebeldia, né? O próprio 1 João 3 diz isso, né? Mas não vamos, né, burlar. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo, né? Então vamos fazer essa justiça em nós mesmos, né? Vamos tentar sempre andar. Não vamos ter nossa vida para realizar os erros. Não tenhamos nossa vida para realizar todos os erros, que não vai dar tempo, como as pessoas acham por aí, esse ditado horroroso. Não, mas nós temos que acertar, ter a nossa vida toda para acertar o máximo que a gente puder. Porque é as nossas mãos que a gente vai apresentar ao Senhor. É as nossas mãos, certo? Que nós vamos apresentar ao Senhor. E que nós possamos apresentar com mãos cheias de acertos e não de erros. E antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade, segundo diz o versículo 18 de 2 Pedro. Ok? Então, Deus os abençoe. Eu espero que essa palavra seja bênção para a tua vida. Que tudo que você fizer, avalie se é um acerto, se é um erro. Vamos, né, sempre colocar na balança, cuidar da nossa saúde espiritual e assim as nossas outras saúdes vai vindo toda uma bênção equilibrada, tá bom, gente? Muito obrigada por continuar o canal. Quero parabenizar aí a mocinha ou quem entrou depois, fazendo os 500, né? 500 pessoas no canal, gente. Que bênção, que alegria. Não sei se as 500 escuta todos os vídeos, se abre, se vê, se acompanha, porque o canal mostra a gente também que tem pessoas que não são inscritas que olham, escutam, pessoas até de outro país que eu já vi. Que legal, gente. Eu nunca ia imaginar que isso fosse acontecer, mas olha,
tem até de outra língua aí assistindo. Então, muito obrigada por você acompanhar o canal. Fico feliz de vocês estarem comigo aqui, né, conosco. Deus possa abençoar, independente aí do que vocês ainda estão dentro, né, cada um no seu cantinho aí das casas, dos trabalhos, da rua, onde tiver, né, conforme vocês estão vivendo, mas que saibam que Jesus te ama, Deus te ama. Abre o coração para Deus, não outro caminho, certo? Finais do tempo tá mostrando aí muitos sinais. Gramado mesmo, já fui em Gramado, coisa mais linda lá, o chão tá todo rachado depois de uma tempestade, rachou o chão, caiu uma pousada, foi um prédio, um hotel. Tem lugares aí com o vulcão já... Eu tô falando isso, não tô querendo amedrontar ninguém não, amedrontar, perdão. Não querendo colocar medo em ninguém não, mas eu só tô dizendo assim que as coisas estão evoluindo, muitas coisas vão acontecer e a gente não sabe. Moedas estão deixando de ser moedas, estão virando, como eu já falei em outro vídeo, tá virando... como chama, gente? Eu já falei, às vezes esqueço. Eletrônico, né? Digital, sim, de mundo digital. Tantas coisas estão acontecendo, o mundo está de cabeça para baixo, está pervertido. O mundo, hoje em dia, para o mundo, o certo é o errado é certo. E não é bem assim, como eu acabei de mostrar a vocês. E tem muitos mais outros versículos que mostram o certo e o errado, né? Mas se nós andarmos na luz, nada nos confundirá, né? E essa é a mensagem que deles ouvimos e anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então nós temos que andar na luz e estar na luz, ter comunhão na luz, como o versículo diz, e pedir purificação dos nossos pecados, né? Se também nós dissermos, como diz o versículo 8, que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, né? E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, nos purificar o pecado, que eu também digo, os erros, tá, gente? Se dissermos que não temos cometido pecado ou erro, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, por isso que nós temos, né, que falar, que agir, que fazer, porque Jesus é o nosso advogado, só Ele pode nos julgar, só Ele pode nos orientar, só Ele pode nos defender. Mas que a gente possa guardar a palavra dEle, realmente se aperfeiçoando em amor, né? Porque estamos nele, quero estar nele. E possamos passar essa verdade para as pessoas também, né? Principalmente para quem a gente ama, para quem a gente gosta, para quem a gente convive, para quem a gente não tem nem um mínimo de intimidade, mas até para os desconhecidos. É difícil até para os inimigos? Bom, gente, maravilha estar aqui com vocês. Se eu pudesse ficar há muito tempo. Mas eu quero muito que Deus os abençoe, abra o coração, que Deus possa entrar a mensagem, a palavra dele nos vossos corações, certo? Então, fica aí meditando essa palavra maravilhosa e compartilha mais, convida mais gente para o canal, faz esse canal crescer, porque um dia essa Bíblia em papel, essa Bíblia completa, exata, próxima ao original, né? Porque eu digo assim, porque foi traduzida de João Almeida, Ferreira Almeida, a gente sabe que vai ser, ela já é um tesouro para nossas vidas espiritualmente, mas ela em papel um dia vai ser relíquia. Então compra a tua Bíblia, guarda, compra mais de uma, espalha, guarda, guarda em lugares com pessoas, presenteia, leia. Não só lê o que entende não, lê o que não entende, pergunta a palavra de Deus. É tempo já, é hora, já está tarde, né? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus possa abençoar. Muito obrigada por estar aqui no canal. Compartilha essa palavra abençoada. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijinho.